Para quem não me conhece, eu sou Pedro Cruz, treinador de futebol profissional, licenciado pela CBF. Eu sou Sheila Schindler, psicanalista e graduanda em psicologia. Nós somos pais do futebol. Hoje estamos aqui para falar sobre mentalidade de crescimento. Porém, antes de falarmos sobre como nossos filhos podem desenvolver essa mentalidade, temos que entender o que seria essa mentalidade de crescimento. Sheila, você pode nos explicar o que é essa mentalidade de crescimento? Mentalidade de crescimento é uma teoria que foi desenvolvida por uma psicóloga, doutora Carol Dweck. Doutora Carol tinha interesse em entender a plasticidade da mente humana e incentivar a quebra de crenças limitantes. Então, o que foi que ela fez? Ela fez um experimento com crianças, onde o interesse dela estava em mapear as consequências de feedbacks. Essas crianças, elas foram expostas a desafios básicos. Um grupo de crianças, nesse experimento, foram elogiadas ao findar o desafio. O outro grupo de crianças foram elogiadas no processo. Então, o que se percebeu? Aquele grupo de crianças, onde elas foram expostas a elogios quando finalizavam o experimento, o desafio, essas crianças se conformavam com aquilo, fixavam naquele elogio, naquele entendimento de que eram talentosas, que eram capazes, que eram inteligentes. Os elogios eram: você é inteligente, você é capaz, parabéns, você conseguiu. Esses elogios fizeram com que essas crianças fixassem um comportamento de conformidade. O outro grupo de crianças que receberam elogios no processo foram crianças que muitas vezes não terminaram o desafio, não obtiveram sucesso. Porém, aquelas crianças que obtiveram elogios na finalização do processo e se conformaram foram exatamente as crianças que não seguiram em frente para um segundo momento, um segundo desafio. E, curiosamente, as crianças que foram elogiadas no processo, foram valorizadas no seu esforço, foram as crianças que chegaram para um segundo momento, um segundo desafio, e muitas destas venceram o segundo desafio. Então, esse experimento, na verdade, não trouxe só o entendimento do que é mentalidade de crescimento, mas sim, aí estamos diante de duas mentalidades. A mentalidade fixa, onde o indivíduo ele fixa nas suas crenças de que eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou habilidoso, e se conforma com aquilo e não avança para um segundo momento. E temos aí a mentalidade de crescimento, é que mesmo diante de desafios que às vezes são de incômodo, mas quando eles são estimulados no processo, no seu esforço, eles avançam para um segundo momento. E muitas vezes eles obtêm o sucesso. Esse foi o resultado desse experimento, dessa pesquisa, que deu origem ao livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, onde hoje é amplamente difundida, inclusive o que nos interessa, para o que nos interessa, para a psicologia do esporte. Então, essa é uma teoria que nós vamos desenvolver agora essa noite. Então, como é isso na prática do dia a dia do futebol? Na prática, acontece mais ou menos assim. Uma criança que ela é geneticamente habilidosa, naturalmente talentosa, ela tem uma tendência a fixar sua mente nas suas habilidades e depender excessivamente dessas habilidades. E qual é o perigo disso? É exatamente ele depender de suas habilidades naturais, de seu talento natural. Ele deixa de focar em disciplina, em crescimento e foca, ele fixa em suas habilidades naturais.
E a gente sabe que talento não é suficiente. Muitas pessoas de talento não são pessoas de sucesso. Indivíduos com mentalidade fixa, eles se ocupam em demonstrar competências e parecer bom para terceiros, enquanto que indivíduos que têm mentalidade de crescimento, eles se ocupam em desenvolver competências e melhorar a si mesmos. Então, o nosso propósito enquanto pais é sermos facilitadores desse processo de desenvolvimento dessa mentalidade. Agora vamos dar 7 dicas de como desenvolver essa mentalidade de crescimento em nossos filhos. A primeira delas é a essência do experimento de doutora Carol. É focar sempre no processo, com elogios, com estímulos no processo. Esse foco vai desenvolver uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade de conformidade, uma mentalidade fixa nas habilidades dos nossos filhos. Precisamos fazer com que eles sejam estimulados no esforço, no processo para chegar ao fim. O fim vai ser uma consequência desse estímulo no processo. A beleza está no processo. Uma segunda dica é estimular nossos filhos a reflexões metacognitivas, ou seja, reflexões que estimulem essa mentalidade de crescimento. Por exemplo, estimulá-los a refletirem como: o que você poderia fazer diferente ao fim de uma partida, ao fim de um treino, ao fim de uma competição. Isso vai ajudá-los a não cair na armadilha de cometer sempre os mesmos erros. Quando nós fazemos essa reflexão, naturalmente fazemos uma leitura do que fizemos e não deveríamos ter feito, ou o contrário, o que poderíamos ter feito e não fizemos. O que pode ser diferente da próxima vez? A dica número 3 está no focar no processo de aprendizagem. Se você quer seu filho menos ansioso, mais autoconfiante e mais motivado para os treinos, você tem que explicar a ele que ele não deve se comparar com os colegas. Ele tem que tomar para si o seu processo de aprendizagem e ser melhor a cada dia. E ansiedade é um pouco disso, é se ocupar do outro e não focar no seu processo de crescimento. A dica número 4 é estimularmos nosso filho a ter persistência. A persistência é muito importante. Vai fazer com que ele tenha mais coragem e fazer também com que ele tenha paixão por um propósito. Então, estimule sempre a persistência, ele nunca desistir. A dica número 5 é estimular nosso filho a escolher tarefas difíceis e desafiadoras. As pessoas com mentalidade fixa, elas tendem a escolher tarefas fáceis para que elas consigam demonstrar a qualidade dela, a capacidade dela, sempre com as tarefas mais fáceis. Só que com isso, o seu nível de desempenho fica cada vez menor, cada vez cai mais. Quando estimulamos a nosso filho ter experiências desafiadoras, nós estamos estimulando ele a ter coragem. Ele vai ter experiências novas, desafiadoras, e vai fazer com que ele cresça cada vez mais, melhore suas habilidades cada vez mais. Com essa quinta dica, entramos na sexta, que é exatamente estimular nossos filhos a conhecer seus limites. Com isso, eles serão capazes de superar a si próprios. E isto se consegue com o estabelecimento de metas e padrões elevados. A sétima e a última dica é capacidade de feedback. A capacidade de feedback não é simplesmente a capacidade de ouvir um feedback, mas o que fazer desse feedback. E isso é muito no dia a dia do futebol. O treinador vem até o atleta e faz comentários sobre a sua performance. E aí o atleta precisa saber ouvir e saber o que fazer com isso que ele ouviu. Em primeiro lugar, o atleta precisa saber ouvir esses comentários. E em seguida, como lidar com esses comentários. Certamente, nós pais temos um papel fundamental nesse momento, porque é a prática do diálogo, é a prática da escuta que vai estimular essa capacidade de feedback dos nossos filhos.
Então, essa capacidade de feedback se resume em receber o feedback e usar para seu crescimento. E por hoje é só. Nos vemos quinta-feira no Instagram, às 20 horas. Até lá. Até mais, pessoal. Até lá. Não precisa ser até lá, demorado. Faça uma tela bonitinha. Até lá. Vá. Vá. Até quinta.